trem vai atingir 5 pessoas que trabalham na mesma linha, mas você tem a chance de evitar com a ativação de uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atinge apenas uma pessoa. Você muda salvando 5 e matando 1? Sabe aquela ideia de minha liberdade começa onde termina a sua? Já Rousseau, 1712 a 1778, considerou certa decisão geral uma decisão da maioria. Agora, os dilemas morais estão virando objeto de estudos de cientistas e, para alguns deles, talvez os filósofos tenham trabalhado em vão. Isso por se esforçar tanto para montar teorias morais. É que, segundo novas pesquisas, poder usar a razão para decidir se deve ou se não deve tomar uma atitude. Analisando o cérebro de pessoas enquanto elas pensam sobre dilemas, os pesquisadores perceberam quantas vezes decidem por facilidade, empatia ou mesmo nojo de alguma atitude. Duvida? Para seguir, faça o teste com você mesmo, respondendo a 5 dilemas morais clássicos. Olha só, pessoal, a partir de agora a gente vai fazer alguns testes clássicos. Você encontra aí fartamente na literatura, mas assim, a ideia, se você não conhece ou não lembra mais porque foi há muito tempo, veja o questionamento e diga qual é a sua opinião antes de prosseguir naquele desafio. Combinado? Só para deixar vocês mais tranquilos, não existe certo ou errado no dilema moral. Essa é a grande dificuldade. Vamos lá? O trem descontrolado. Um trem vai atingir 5 pessoas que trabalham na mesma linha, mas você tem a chance de evitar com a ativação de uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atinge apenas uma pessoa. Você muda salvando 5 e matando 1? Mudaria? Não mudaria? Esse dilema moral foi iniciado pelo professor de Filosofia e Psicologia Evolutiva Joshua Greene, da Universidade de Harvard. É aceitável alterar ou salvar 5 pessoas ao custo de uma? A maioria das pessoas dizem que sim, afirma Greene em um de seus artigos. E você disse sim também? De fato, numa pesquisa feita pela revista Time, 97% dos leitores salvam os 5. Fazer isso significa agir de acordo com o uso, ou seja, o que a maioria faria, né? Uma doutrina criada pelo inglês John Stuart Mill, no século XIX, utilitarismo, é a alegria da maioria que conta. Para ele, a moral é uma consequência. A ideia do John Stuart Mill é justamente essa, a alegria da maioria. Então, entre deixar 5 alegres, aqui no caso a alegria está se referindo a ficar vivo, e a tristeza de 1, que é a minoria, no caso aqui morrer, o utilitarismo diz que a moral é uma consequência, ou seja, pela consequência de eu deixar 5 vivos em detrimento de 1, então foi adequada aquela ação que eu tomei, certo? Agora, uma atitude mais correta é a que resulta na maior felicidade para o máximo de pessoas, John Stuart Mill. Mas aí há um problema. A ética de escolher o menor número tem um lado perigoso. Basta multiplicar esse 1, lá da linha de trem, por 1 milhão. Você mataria 1 milhão de pessoas para salvar 5 milhões? E se nesse 1 milhão tivesse sua mãe, seu filho, um parente seu, um amigo, um médico que vai descobrir a vacina do coronavírus, um gênio? Veja como a decisão começa a se complicar, né? Quer ver aqui? Eu posso dificultar um pouco para vocês. Se você soubesse de antemão que aqueles 5 são criminosos de máxima violência, de máxima crueldade, estupradores, pessoas sem nenhum tipo de... matam por nada. E aquele outro fosse um cientista dedicado, famoso, que já descobriu várias vacinas, várias soluções de doenças que matavam milhões e milhões de pessoas. Sua decisão mudaria? 5 criminosos e 1 cientista? Viu quando eu disse que é difícil os dilemas morais?